Eu acredito muito em 3 passos para você conseguir chegar na vaga internacional, principalmente. Só que isso é uma constância. O primeiro passo é uma lapada só, que é o que dá mais trabalho, que é a personalização de perfil. E aí a gente tem que ver a tecnologia que trabalha, as melhores palavras-chave para colocar no perfil, quais palavras-chave o mercado mais está pedindo aí de tecnologia. Então, Lucão, eu sei essas palavras-chave que estão pedindo mais. Beleza, vamos para cima. Então, vamos botar aqui, ó, essa. Estou vendo aqui que essa mais se repete, essa aqui mais se repete também, são os que tem mais prioridade e tal. Poxa, Lucão, não sei. Então, você já tem um caminho por que você precisa estudar para aprender. Poxa, beleza. Então, agora eu já sei o que aprender. Vou buscar um cursinho, vou fazer uma parada aqui, pô, beleza. Fiz um projetinho com isso, show. Botei no meu perfil. Ok, estamos com o perfil alinhado? Vamos começar a buscar relevância. Porque o LinkedIn, ele entende que você é simplesmente um usuário ali. Que se você tiver, por exemplo, 20 conexões, 50 conexões, você não se movimentar muito, quanto mais inativo você for, principalmente, o LinkedIn ele não vai te recomendar. Imagina se o algoritmo ele recomendasse todo mundo que fosse inativo, que não tivesse presença ali na rede. Quantos RHs iam morrer de mandar mensagem e não ia receber retorno? Então, ele vai buscar quem dá retorno, quem responde, quem está ali ativo, porque vai ter mais probabilidade, principalmente, de conseguir preencher aquela vaga mais rápido. O LinkedIn ele serve para uma coisa, para a empresa achar o candidato, para o candidato achar uma empresa. É isso. Quanto mais rápido esse processo for, mais relevância a empresa vai ter, mais dinheiro ela vai ganhar, mais gente vai usar aquela rede. Então, para eles é muito importante que isso seja um processo muito rápido. Então, se você não for ativo, se você não tiver relevância, o algoritmo vai te punir. E outra, e o terceiro passo é você tem que aprender, principalmente, depois que você coloca a palavra-chave, depois que você busca a relevância, você tem que aprender a manter a sua relevância, manter ali a presença na rede para você ir crescendo cada vez mais, mas principalmente estudar a questão da entrevista para você conseguir passar. Porque não adianta nada. Poxa, com esses 2 passos, as empresas vão começar a chegar com o tempo. E aí, quando elas chegarem, o que você vai fazer? Você tem que aprender como conversar, como responder, a como negociar o seu salário, a como falar sobre você ali na entrevista, para você conseguir passar. Não adianta nada, pô, Lucão, olha, beleza, pô, fizemos aqui seu LinkedIn, você está recebendo proposta, beijo, tchau, boa sorte nas entrevistas e tal. E aí é isso, entendeu? E aí, isso me fez fazer mais de 80 entrevistas para fora para passar. E aí, chegando no final, eu estava super desgastado, porque eu errei muito. Eu errei muito, muito. E aí, então, eu sempre tento cobrir esses pontos também, que vai ser uma das aulas que a gente vai trazer no evento da Operação Planejador. Então, eu acredito muito que esses 3 pontos, você buscar relevância, buscar palavras-chave e, no final, entrevistas, vão ser os pontos que vão te levar, principalmente lá tanto alavancar sua carreira aqui no Brasil, quanto te levar lá para fora, principalmente. Lá para fora, a diferença que tem é que você vai fazer tudo isso em inglês. Então, mas o processo é o mesmo. Sim. Eu acho interessante isso que você falou das 80 vagas, enfim, muitas vagas. A gente tem que. É muito legal. Com a estratégia, pode ser mais trabalhoso no início, você ter toda essa. Investir esse pensamento, planejar qual tipo de vaga que eu quero, mas no longo prazo fica mais assertivo e você não tem esse desgaste de energia, que é o que eu vejo demais nas pessoas com quem já me procuraram, ou enfim, é o que eu vejo aí no mercado e nas pessoas, então, desse desgaste. Então, por isso eu estudar. Mas, enfim, tipo, nesse processo, até principalmente até você chegar lá fora, então são muitas partes. Então, tipo, você tem que primeiro cuidar da casa, arrumar a casa, para chegar para fazer uma conexãozinha com os recrutadores. Você vai amarrar um fio de cabelo neles. E aí você tem que cuidar da relevância do seu perfil para você conseguir virar esse fio de cabelo, transformar ele em uma estrada para os recrutadores conseguirem passar. E aí, depois disso, você tem que cuidar das entrevistas, tem que cuidar do processo. Como que você vai responder, como que você vai fazer essa questão das propostas, como que você vai receber o dinheiro. Então, tudo isso é muito conversado.
Então, é uma jornada, é um processo, mas, infelizmente, eu vejo que quem não se adaptar nesse processo, daqui a um tempo vai acabar ficando para trás. Porque, por exemplo, eu não vejo muita gente fazendo essa questão de dicas sobre LinkedIn, espalhando a palavra do conteúdo. É igual uma testemunha de Jeová. Você Tem tem dúvida? sim, a gente está em bolhas diferentes, mas tem gente espalhando palavras boas e palavras não tão boas, mas Sim, isso é tem. verdade. Mas eu tento não seguir muitas pessoas que falam sobre isso, mas eu sei duas pessoas, por exemplo, que falam sobre isso só. E aí que falam coisas legais, assim. Porque tem muita informação falsa por aí, tem pessoas que às vezes tentam falar e aí acabam disseminando alguma informação errada. Então, querendo ou não, uma confusão de informações que tem. É muita informação e, mas ao mesmo tempo, pouca informação certa ali. E aí, e aí, daqui a alguns anos, eu acredito que isso vai se resolver um pouco. Isso vai alinhar bastante as Vamos ver. coisas. O meu objetivo, principalmente aqui com o evento, eu criei o evento principalmente em fevereiro, foi a primeira edição do evento, para levar o maior número de desenvolvedores, de programadores lá para fora. Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E chegando mais pessoas, eu acredito que aí a informação ela vai começar a espalhar mais também. E aí mais empresas vêm, mais empresas de fora vêm o Brasil como referência. E aí mais empresas contratam, mais empresas vêm aqui buscar desenvolvedores. Aí gera concorrência, o salário sobe. Então, isso é uma parada muito maneira. E esse é o objetivo, na verdade, disso tudo aqui. Sim, eu acho muito legal isso de. Eu não posso falar do mundo inteiro, não conheço o mundo inteiro, nem na prática, nem na teoria, mas o que eu já vivi na prática da empresa que eu fui era do brasileiro ser bem reconhecido nesse sentido, de realmente de ser esforçado e de entregar. Então, isso foi uma das coisas bacanas. E mesmo que a vaga não dê certo, você está se conectando ali com pessoas, essas pessoas podem lembrar de você no futuro. Não aconteceu comigo, mas já aconteceu com pessoas que eu conheço de nossa, nessa vaga não deu certo, mas abriu uma outra meses depois e a pessoa foi chamada. Então, cultivem essas relações. Comemoração do final da live. Mas, gente, talvez essa vaga que você queria tanto e que eu sei de verdade o quanto dói, essa não deu certo. Mas talvez esse não pode te levar vários nãos, né? Tudo que a gente precisa é só de um sim no final. Então, peguem esse conteúdo, pensem no inglês, em outros pontos que a gente falou aqui, de realmente deixar o seu LinkedIn completo, seguir talvez pessoas que postem sobre isso. Podem me seguir, inclusive eu não tenho postado sobre LinkedIn no momento, mas vou voltar a postar. E eu acho que isso era o principal que eu gostaria de compartilhar. Não é uma resposta de faz isso, faz aquilo, em 10 minutos a vaga vai vir. Não é. É uma Mas que a jornada. gente possa participar dessa construção. Uma jornada. É exatamente isso. Não é um sprint de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona. Alguns já estão percorrendo essa maratona já sem saber, alguns outros não. Alguns estão mais no início. Mas uma hora a vaga vem. Seguindo essas dicas, principalmente as dicas que a Liz deu aqui, falou muito sobre todo o processo, a gente desmembrou aqui muitas coisas do processo. Então, seguindo todo o Muitas, processo, mas não são todas. mas seguindo o processo, definitivamente ela vem, ela vem. Então, é mais ou menos isso. Não tem muita coisa para eu adicionar a mais. É palavras-chave, buscar relevância, partir comendo entrevista e bora para cima. Bora para cima que uma hora vem. Erro e acerto, tá tudo bem, vão experimentando. E nesse meio do caminho, vocês podem conhecer um Lucas, uma Elizabeth, que vai te abrir portas, ideias. Então, adorei falar com você, Lucas. Obrigada pelo convite. Eu que Aprendo agradeço. demais. Toda vez que a gente conversa, acho muito legal as nossas trocas e muito sucesso para o evento. Estarei lá na plateia. Muito obrigado, Elis. Eu queria adicionar uma coisa aqui também, que, por exemplo, ontem eu conversei com o Luan. Luan é um programador que trabalha para o Reino Unido, para uma empresa chamada Trainline, uma empresa de trem e tal, trabalha com Ruby.
Ele passou na primeira entrevista dele, e nós somos amigos há muitos anos. Ele passou na primeira entrevista nacional dele e ele foi trabalhar lá para fora, já está lá há 2 anos trabalhando para o Reino Unido. Eu fiz o mesmo processo que ele, nós fizemos faculdade juntos, nós começamos a fazer bolsa, estágio juntos, nós arranjamos o nosso primeiro emprego como júnior juntos e nós trabalhamos mais ou menos no mesmo tempo, assim. Só que eu levei 80 entrevistas para conseguir, ele levou uma. Então, tem casos que realmente a vaga vem para você. Tem casos que não. Tem casos que você tem que trabalhar um pouco mais. E tá tudo bem. Uma hora vem. Se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu fiz 1, 2, 3, falando, poxa, realmente não é para mim, nunca iria vir. Eu estaria lá atrás ainda, como pleno, reclamando que, pô, o sênior faz isso e eu tenho que cobrir as coisas do sênior, não sei o quê, e eu tenho que fazer um monte de coisa aqui na empresa e eu não ganho o suficiente, pô, cadê meu aumento? Tá. O gerente me falou que iria me dar aumento mensal, já passou tantos meses e ele não me deu ainda, então estaria até hoje reclamando disso. Então é um processo, é uma maratona, não é uma sprint, é um caminho que a gente tem que realmente perseguir, e nesse caminho vão ter altos e baixos, vão ter períodos que vão ser muito difíceis, vão ter períodos que você vai estar na bad, você não vai querer fazer o que tem que fazer, você não vai ter vontade nenhuma, mas a sua ambição e a sua vontade de chegar lá vai ter que falar mais alto para você conseguir chegar. E, cara, se teve uma semana, 2, 3 semanas que realmente deu bad, você não conseguiu, é importante você saber respirar, tirar um tempo para você, ver que aquele tempo foi bom para você, para descansar e depois voltar com mais força. Então, o importante é, faça pausas, desacelere, mas não para. Volta e vamos para cima. Volta e vamos para cima. E assim uma hora acontece.